Agora sim. Pronto, estamos gravando. Boa noite, pessoal. Espero que estejam bem. Eu me chamo Luiz Eduardo, mas podem me chamar de Clô, que é meu apelido de faculdade, Clô de Clorofila, tá? Uma longa história, não cabe explicar ela aqui agora. Enfim, eu sou formado na Unesp em História, formei lá em 2017. Comecei o mestrado em 2019, estou terminando ele este ano, tá? Em História do Brasil. Que mais? Não sou de Franca, sou de São Paulo. Fui para Franca quando eu fiz 18 anos, né? Deus me livre, cloroquina. Credo. Medicamento não serve para nada, né? Mas enfim. Graças a Deus, acho que o pessoal nem sabia da cloroquina. Eu tenho 25 anos, enfim, estudo sobre história do Brasil, precisamente sobre o Jânio Quadros, que foi presidente, tá? E aqui nessa semana de revisão, essa, aliás, é a minha última aula no cursinho da FDF, né? Eu entrei no início do cursinho, lá em 2019, em setembro, e agora eu estou saindo por conta de uma necessidade que eu tive, porque eu consegui um trabalho em Ribeirão Preto, né, como professor também, mas de geografia. E daí esse ano eu estou começando lá em Ribeirão Preto, estou tendo que sair do cursinho, mas como eu já havia combinado de dar aula de revisão, estou aqui então para cumprir esse último compromisso, né? Mas é isso, gente. Acho que sou muito grato a esse tempo que eu fiquei, foi quase 1 ano e meio, cresci muito, tivemos muitos desafios, principalmente ano passado de pandemia, e eu fico muito feliz com vocês aqui, tá, pessoal? Espero que vocês consigam alcançar o sonho que vocês têm de cursar Direito, de entrar na FDF, que é uma excelente universidade, tá, pessoal? Tenham sempre isso em mente. E que, de alguma forma, a conversa que a gente vai ter aqui hoje, ela ajude vocês nessa prova que vai ser agora no fim de semana. Bom, o vestibular da FDF não é um vestibular tão complexo assim, tá? Ele é um vestibular mais tranquilo, vamos dizer, entre aspas, né? Porque ele é um vestibular mais voltado para a galera que realmente gosta e é de humanas, né? Então são, acho que 60 questões. Dessas 60, a gente tem atualidades, geografia, redação, história, inglês, enfim. Então são questões mais da nossa área de humanas que acabam sendo um pouco mais tranquilas. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu só preciso que a Júlia me autorize de novo, porque eu não consigo agora. Deixa eu ver, vamos ver. Eu consegui permitir ou não? Não, ainda não, Júlia. Aqui ainda está dando que está desativado. Putz, eu vou te tornar anfitrião, então, para ver se vai. Perfeito, fechou. Aí, agora foi. Obrigado, Júlia. Imagina. Bom, pessoal, vocês estão vendo a tela? Acredito que sim, né? O slide, né? Imagino que seja só o slide, imagino que vocês não estejam vendo mais nada além disso, enfim. Bom, na nossa aula, então, sobre o vestibular da FDF, eu vou comentar um pouquinho sobre as questões principais, né, que caíram ao longo desse último ano, e vou tentar traçar um panorama de toda a história do Brasil. Mas eu não vou explicar tópico por tópico, tá, gente? Porque é muita coisa, né? A gente está falando de mais de 500 anos de história do Brasil, além, claro, né, da questão das grandes navegações, anteriormente à própria colonização efetiva do território, tá? Então, a minha ideia é passar por esses temas, destacar. Esse slide eu mandei para vocês lá no WhatsApp, então vocês têm acesso a ele caso vocês queiram revisar alguma coisa, tá? E, de toda forma, eu fico à disposição se vocês ficarem com alguma dúvida daqui até a prova, quiserem me mandar mensagem no privado, podem mandar também, tá? Não tem problema algum. Bom, aqui eu coloquei para vocês um panorama dos últimos 3 anos do vestibular da FDF, tá, gente? O que acontece?
Antes, era uma outra banca que formulava as questões. Daí, se eu não me engano, a partir de 2018, não lembro se foi 18 ou 17, passou para a VUNESP, né, que é aquela Fundação para o Vestibular da Unesp, que é uma fundação super renomada e que eles têm uma estrutura um pouco mais de qualidade, sabe? É uma banca exigente, mas ao mesmo tempo uma banca que raramente você vê ter algum problema com questão anulada, enfim, igual tem outras bancas aqui no Brasil. Bom, nesses últimos 3 vestibulares, eu estou falando aqui de História do Brasil, tá, pessoal? Especificamente, que é a nossa disciplina de hoje. Nos últimos 3 vestibulares, 18, 19 e 2020, a gente teve 10 questões de História. Dessas 10, gente, 4 eram de Brasil e 6 eram de História Geral. O que aconteceu nos últimos 3 anos? As questões de História eram a partir da número 21 até a número 30. Então, são 10 questões, tá, pessoal? Nos últimos 3 anos foi nessa sequência. Então, se vocês quiserem chegar e já fazerem a prova de História, procurem, não que nesse ano vai ser desse jeito, né? Mas eventualmente será assim a partir da questão 21. Bom, em 2018, a gente teve uma questão de colônia sobre as navegações, né? Aquela ideia da era dos descobrimentos, a era das grandes navegações, que tem início já no século XIV, lá nos anos de 1380, mais ou menos, a gente já tem navegações, até um pouco antes disso também. Mas o século XV é o século que se acentua, né? Entre o final do século XV e o século XVI. Quando eu falo de séculos, tá, pessoal? Eu não sei se vocês lembram certinho, né? Mas quando eu falo de século XVI, por exemplo, eu estou falando de 1501 até 1600. Quando eu falo século XIV, eu estou falando de 1301 até 1400 e por aí vai, tá? Então, principalmente entre os séculos XV e XVI, a gente teve a era das grandes navegações, que foi quando principalmente os 2 países da Europa, né, os 2 principais países da Europa no período, que eram Portugal e Espanha, eles acabaram avançando territórios para além do Oceano Atlântico, tá, pessoal? Bom, além disso, caiu uma de Brasil Império, tá? E especificamente sobre Segundo Reinado, que é aquele período entre 1840 e 1889, aquele período que o Dom Pedro II assumiu o governo do Brasil, tá, pessoal? E a gente teve mais 2 questões de república relacionadas com as revoltas sociais rurais. Então, Guerra do Contestado, você teve a sedição de Juazeiro, você teve a Guerra de Canudos, né, que são de caráteres rurais, e também assuntos sobre a ditadura militar, que é aquele período lá de 1964 até 85, tá? Aquele período de 21 anos. No ano seguinte, lá em 2019, a estrutura foi basicamente a mesma. Uma de colônia, sobre mineração, né? Então a questão da extração do ouro. Uma de império, sobre tratados econômicos, né? Os tratados do século, principalmente do início do século XIX, com a Inglaterra, né? Entre Portugal e Inglaterra, consequentemente que influenciaram no Brasil. E a gente teve também mais 2 questões de Brasil República. Uma delas clássica, né, sobre Era Vargas, e outra delas sobre, novamente, a ditadura militar. No ano seguinte, né, no último vestibular, caiu uma questão de colônia sobre escravidão e 3 de república, sobre revoltas sociais rurais também. Então, Guerra do Contestado, sedição de Juazeiro, a Guerra de Canudos, né, aquelas revoltas de caráter social rural, porque aconteceram em propriedades rurais, né, em territórios mais rurais, que a gente acha que vai ver até em uma das questões que eu coloquei aqui para vocês, tá? E, mais uma vez, ditadura militar. Então, o que acontece, gente? A tendência, tá? Não significa que isso vá acontecer, mas a tendência é que neste ano caia novamente uma ou 2 questões, 2 ou 3 questões de Brasil República, muito provavelmente ditadura militar, e eu acredito que vai cair uma questão de império também, tá? Porque ano passado não caiu. Então, acho que eles não vão repetir essa estrutura de não colocar Brasil Império. Acho que esse ano eles colocam.
tá? Isso é o que eu acho, Clô, acho, tá, pessoal? Não sei necessariamente se vai cair, se eu soubesse falar para vocês, todo mundo passava e a gente ficava feliz, né? Bom, se tiverem dúvidas, podem falando, tá, pessoal? Eu coloquei... Oi, perdão atrapalhar. É que tem Imagina. uma menina que tá tentando entrar e ela não tá conseguindo. Você consegue aceitar ela? Peraí, deixa eu ver aqui agora. Um minutinho, que aqui não apareceu para mim. Eu vou só interromper o compartilhamento rapidinho, tá, gente? Para ver se eu acho a moça. Ela não tá aparecendo aqui não, Júlia. Tá, eu vou pedir pra ela entrar, tentar pedir de novo. Isso, pede sim, por favor. Só aguardar um pouquinho, tá, pessoal? Daí eu já volto lá. Apareceu? Não, ainda não. Luísa, né? Luísa parece que ela era aluna do ano passado. Não apareceu. Ai. Ah, vai continuando então, porque senão Tá, vai atrasar muito. Aí qualquer coisa eu te aviso. beleza então. Obrigado, Júlia. Vou voltar aqui o compartilhamento. Imagina. Aqui. Vamos lá, voltamos aqui então a nossa estrutura das questões, né, gente? Bom, o que acontece então, pessoal? Eu já comentei para vocês logo no início, né? A estrutura das questões ela é bem tranquila. Elas são questões mais diretas, as de história do Brasil, tá, gente? Normalmente com um trecho de um texto logo no início da questão. Na sequência, você tem, então, uma pergunta relacionando esse trecho de texto com outros assuntos, como a gente vai ver nas questões. E a área mais recorrente, né, aquela que caiu mais nesses últimos 3 anos, foi Brasil. Agora apareceu. Foi Brasil, República, tá, pessoal? Bom, dentro da história do Brasil, agora entrando basicamente no na nossa matéria mesmo, tá? Nós temos ela dividida em 3 momentos diferentes. O primeiro deles seria o Brasil colônia, 1500 a 1822. O segundo deles, o Brasil Império, 1822 até 1889. E o último, que é o Brasil República, de 1889 até os dias de hoje. Vale lembrar, pessoal, que entre 1500 e 1530, a gente tem um período chamado como pré-colonização, tá? Porque você ainda não tinha uma colonização efetiva por conta de Portugal estar envolvida ainda muito no comércio das especiarias lá na Europa, com a Índia, né? com a região das Índias, tá, pessoal? Então, seria esse período de 1500 a 1530 também chamado de pré-colonização ou pré-colonial, tá? Tanto faz. Daqui é uma fotinho, né? Tem era de um... Eu tirei de um vídeo lá que apareceu, que era 500 anos em uma hora. É um vídeo do... Agora eu não me lembro o nome, mas se vocês jogarem vídeo 500 anos em uma hora, Brasil 500 anos em uma hora, vai aparecer, tá? Que vai contando desde a colonização. E a gente só tem mais 10 minutos, hein? Enfim, vai dar certo. Que era então desde o início da colonização até os dias de hoje, né? No caso, acho que ele para no governo Temer, que foi antes do Bolsonaro. Bom, sobre os principais assuntos de colônia. Gente, não vou explicar cada um deles, tá? Vou tentar dar um panorama mais geral sobre eles para vocês entenderem. Bom, começando aqui da esquerda, né, as grandes navegações, a gente tem como um dos primeiros assuntos, porque é justamente nesse período do século XV que você tem o início, né, o aumento das grandes navegações, que elas já haviam começado lá no século XIV. Então, no século XV e no XVI, você tem
aquela que ficou conhecida como a Era das Navegações, né? Que você tem a expansão ultramarina. O que significa isso? Para além do mar, tá, pessoal? Então, eram países que saíam da Europa para colonizar outros territórios. E no caso, a gente tem, por exemplo, alguns locais na Ásia, alguns locais na África e, inclusive, locais na América, tanto América do Norte quanto América Central e do Sul. Bom, outros assuntos, né? Evidentemente, portugueses na América. Quando a gente fala de colonização do Brasil, a gente está falando de portugueses, diferentemente da colonização dos espanhóis. Por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, né? Então, esses países que colonizaram a região da América do Sul. Diferentemente, por exemplo, da América do Norte também, que a gente teve os ingleses, enfim. Aqui eu já comentei para vocês, né, a história da pré-colonização, que seria esse período inicial. E quando a gente fala de portugueses na América, a gente fala inicialmente de interesses econômicos, né? Então, qual foi o primeiro produto que teve um interesse econômico nesse período? A gente sabe que foi o pau-brasil, que era aquela árvore de pigmento interno, né, de uma coloração interna vermelha, que servia para tintura, para você tingir tecidos que tinham grande valor lá na Europa. Então, essas madeiras elas eram extraídas inicialmente através de trocas, né, de mercadorias, de produtos com os indígenas que estavam aqui, né, os nativos que estavam aqui no Brasil. Bom, como que essa extração se dava, né? Ela inicialmente se deu através do escambo. Lembre-se, é que aqui eu acho que eu não tenho lousa, né? Mas aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Quando eu falo aqui de extração do pau-brasil, eu já estou falando de escambo. Opa. Escambo, que era aquela troca de produtos que não tinham tanto valor, por exemplo, machadinhos, joias, né? Algumas joias também, espelhos, né? O que a gente conhece hoje como as bugigangas, né? Eles eram objetos que causavam certo estranhamento entre os indígenas e de início eram utilizados para a troca. O que acontece? Conforme o tempo foi passando, você tem que os indígenas se questionavam, né, de por que eles faziam isso em troca de coisas que não serviam para nada, né? Ainda que eles não tivessem tanta noção igual a gente tem hoje, por exemplo, né? Mas você já tem esse questionamento e eles passam a se revoltar contra os portugueses. A partir desse momento, a gente tem que aquela extração que era feita através de uma mão de obra baseada na troca, ela passa a ser através da escravidão. E quando eu falo em escravidão, gente, não busquem associar escravidão com o negro, tá? Escravidão, eu falo no sentido de trabalho compulsório. A gente tem no Brasil que a escravidão negra ela é muito marcada por conta de mais de 300 anos de trabalho compulsório, tá? Então, desvinculem, tá? Tirem essa ideia de que a escravidão é do negro, tá? Porque isso daí contribui para aquilo que a gente já vem ouvindo há muito tempo sobre a ideia do racismo estrutural. Então, tomem cuidado. Lembre-se, né, a escravidão ela já existia lá na Roma Antiga, então século V, século IV antes de Cristo, você já tem que ela existia, que era principalmente a escravidão por conta da perda na guerra. Bom, passada a exploração do pau-brasil, né, principalmente no final do século XVI, você tem que um outro produto ele passou a ser plantado, que foi... deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Que foi este produto aqui, a cana-de-açúcar, tá, pessoal? A cana-de-açúcar ela já era cultivada lá na Europa, perdão, na Europa não, né? Ela era cultivada pelos portugueses e principalmente lá nas colônias africanas, né? Lá na região das colônias africanas, você tinha que esse cultivo também era feito, além, claro, da Ilha da Madeira, lá perto de Portugal, né, no arquipélago dos Açores. Então, você tem que o clima era muito parecido
e eles tentaram plantar aqui no Brasil, e você tem que isso deu muito certo, tanto é que a cana-de-açúcar ela perpassa cerca de 3 séculos sendo o principal, um dos principais, né, se não o principal produto de exportação brasileira, naquela ideia, aquilo que a gente já ouviu falar sobre aquele comércio triangular, né, entre Europa, a colônia e a Inglaterra, por exemplo, tá? Bom, um outro, é, um outro assunto importante, pessoal, é o chamado Brasil holandês, lá no século XVII, já no início do século XVII. Lembre-se, tá, pessoal? Nesse período de Brasil holandês, o que acontecia na Europa? É sempre bom a gente traçar esses paralelos. O que acontecia nesse período na Europa? Entre 1580 e 1640, a gente vivia a chamada, né, perdão, União Ibérica, né, que era a junção dos tronos português e espanhol nas mãos de um mesmo monarca, tá? E a Holanda, ela era um território espanhol. Quando você tem o início da União Ibérica, você tem que os holandeses contrários, né, esse monopólio, eles acabam querendo tomar a colônia que até então faria parte dessa União Ibérica, que era o Brasil. Lembre-se, de 1580 a 1640, a gente tem um período em que o Brasil ele passa a ser território português e espanhol, tá? Porque ele ficou nas mãos de um mesmo monarca. Porém, vocês viram aqui que é só no finalzinho, né? Se a União Ibérica terminou em 1640, você tem que o Brasil holandês, durante o período da União Ibérica, ele durou só por 10 anos, tá? Mas ele continua depois, mesmo após o fim da União Ibérica, até depois da expulsão dos holandeses no Brasil. Bom, nesse período a gente tem que o principal produto, ele continua sendo o açúcar, né? O refino do açúcar. Os holandeses eles tinham uma grande mão de obra, um grande investimento no refino do açúcar, e foi um período de muitas transformações, principalmente no Nordeste brasileiro, tá, pessoal? Na região de Pernambuco, de Olinda, né? Foram as regiões mais desenvolvidas nesse sentido por conta do solo, por conta do clima. E nessa questão de Brasil holandês, eu destacaria a presença do Conde Maurício de Nassau, tá, pessoal? Vou até marcar aqui para vocês. Conde Maurício de Nassau, que era holandês e ficou no Brasil entre 1637 e 1644. Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. Que foi um período de grande desenvolvimento da região Nordeste e do Brasil como um todo. Foram também os holandeses, né, em grande parte, que passaram a incentivar cada vez mais, tá, gente? Não que não existia antes, mas eles incentivaram cada vez mais a escravidão dos negros, tá? O tráfico negreiro para o Brasil. Pessoal, a gente tem menos de um minuto. A chamada vai derrubar, tá? Daí voltem aqui no mesmo link, tá, pessoal? Já já a gente continua falando sobre Brasil holandês, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. E assim que a chamada cair, a gente volta então, tá? Uns 2 minutinhos estamos de volta para continuar falando sobre a escravidão. Estamos voltando já. Peraí. Tira.
se aparece mais alguém, gente, daí a gente já volta. Acho que eu vou admitir todo mundo que estava pedindo. Mais duas pessoas que estão esperando. Bom, tá gravando, né? Então qualquer coisa que admitir. O pessoal vai assistir depois, né? Ou não, enfim. Mas vamos voltando então, só para não. Aqui mais uma. Para a gente não demorar muito, senão a chamada vai cair de novo. Zoom grátis é uma droga. Tem que ser 1 hora para o mínimo, né? Bom, vamos lá então, tá, pessoal? Vou voltar aqui no compartilhamento de tela. E a gente continua a gravação também. Vou dar um Ctrl L, prontinho. Bom, voltando aqui então, pessoal. A gente estava falando sobre o Brasil holandês. Daí entramos na questão da escravidão negra, que foi a escravidão vinda, escravidão dos... Opa, peraí que a minha luz aqui deu um problema. Tem alguém aqui para admitir. Bom, foi aquela escravidão das pessoas vindas lá do continente africano, tá, pessoal? Principalmente ali da região da África Central, tá, pessoal? Aquela região central lá do continente africano. Opa, voltei. Bom, como a gente sabe, né, foram cerca de 350 anos de escravidão dos negros, por isso que é uma marca muito forte ainda o racismo no Brasil. E quem fala que o Brasil não é um país racista, tá, está mentindo, ou é mal intencionado. Mas a ideia é da gente compreender que essa escravidão ela traz marcas até os dias de hoje, e ela começou principalmente por motivos econômicos, tá? Primeiro para a extração da própria cana-de-açúcar, depois na questão da mineração, lá no século XVIII, e depois principalmente por conta do próprio comércio, do tráfico negreiro, né, que gerava uma grande renda para os envolvidos, né, tanto os que capturavam os negros lá na África, quanto os que se beneficiavam da chegada deles aqui no Brasil, né, tanto Portugal quanto os próprios membros que recebiam eles aqui no Brasil. Bom, falei sobre a questão da mineração, né? Quando a gente fala sobre mineração, a gente tem algumas questões importantes, tá? Que são as entradas e bandeiras. Quando eu falo sobre entradas, pessoal, elas são expedições oficiais, tá? A mando de determinado país, tá? Então, por exemplo, Portugal mandou uma entrada para a região central do Brasil, né, lá onde a gente tem hoje o Centro-Oeste, né, a região de Goiás, a região do Mato Grosso do Sul, para buscar o ouro, né, porque você tem que ir lá na América Espanhola, então Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, tá? A gente tem que esses países eles já haviam descoberto ouro, né? O próprio México também, mais ali em cima, mais ali ao norte, né? Você tem que já tinham encontrado ouro, né? Se vocês se lembram daquele filme, O Caminho para Eldorado, ele fala um pouquinho dessa ideia, né, da busca pelo Eldorado, a busca pelo país, né? Enfim, pelo país que tivesse ouros. Então, quando eu falo de entradas, eu estou falando das expedições em busca de extrair, de encontrar ouro, enfim, mas também em busca de você capturar alguns fugitivos, né? Alguns escravos negros fugitivos. Principalmente na questão das bandeiras, tá, gente? Opa, tem alguém para entrar aqui. Só ver se todo mundo entrou. Peraí. Acho que todo mundo entrou. Sim. Bom, quando a gente fala então de bandeiras, alguém quer falar alguma coisa? Não?
Quando a gente fala de bandeiras, pessoal, a gente está falando de expedições particulares, tá? Então, por exemplo, as mais conhecidas no Brasil são as bandeiras paulistas, né? Por isso a gente tem, por exemplo, a Rodovia dos Bandeirantes, a gente tem lá em São Paulo também, lá no Parque do Ibirapuera, o Monumento aos Bandeirantes, né? Ali em frente ao Ibirapuera, né? Perdão, o Ibirapuera não, né? O Parque do Museu do Ipiranga, né, se não me falha a memória, o Monumento aos Bandeirantes, né, enfim, você tem toda essa cultura em torno dessas pessoas que eram responsáveis para além da busca de ouro, né, a busca particular do ouro, você tem também para o apresamento de indígenas, para o apresamento de negros que fugiam, né, que iam para os quilombos. Você tem aquela ideia da captura, né, e da caça também que existia a essas pessoas. Então, essa é a ideia das bandeiras. E no estado de São Paulo, né, a gente tem, por exemplo, Raposo Tavares, né, a gente tem Borba Gato, né, que eram bandeirantes também, tá? Então, é toda essa ideia por trás da cultura paulista é voltada para esse período do século XVII, século XVIII, tá bom? Bom, a gente ainda tem as chamadas revoltas coloniais, né, que a gente tem a principal delas é a revolta de Beckman, né, mas a gente tem também a insurreição pernambucana, a gente tem outros momentos também que eram mais por caráteres um pouco mais voltados para as questões econômicas, né? Então a gente tem lá em Pernambuco, né, a gente tem no caso da revolta de Beckman também, que foram os irmãos Beckman responsáveis por essa revolta por conta da hegemonia de Olinda em relação a Recife. Daí você tem toda essas questões, mas é um assunto que é difícil de cair, tá, pessoal? Em seguida, a gente tem também, que acaba se encaixando um pouquinho na ideia de revoltas coloniais, mas também relacionado com a ideia da mineração, a gente tem a questão da Inconfidência Mineira, que aconteceu evidentemente em Minas Gerais, né, por isso o nome, lá em 1789, uma revolta liderada pelo Tiradentes e por outros membros também da elite, né, a Inconfidência Mineira ela tem um caráter mais de elite dentro do Brasil, né, que acabaram se vendo prejudicados pela alta cobrança de impostos, né, você tem todas aquelas questões em torno da chamada derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, né? A cobrança obrigatória dos impostos atrasados. Você tem aquela questão que era o quinto, né? Que era 20% de tudo que era extraído de ouro na colônia deveria ser enviado para Portugal. Momentos antes você teve lá em 1720, por exemplo, a revolta de Vila Rica. Então, foram alguns movimentos que precederam que precederam a Inconfidência Mineira, e nesse sentido são de grande importância para estudar o nosso país. E na Inconfidência Mineira também você tinha uma ideia mais de independência, tá? Mas eram alguns primórdios, algumas questões bem simples que ainda não afetavam tanto, não garantiram tanto a proclamação da independência, que veio acontecer mais de 30 anos depois, lá em 1822, mas você tem que todas essas questões elas causaram uma grande satisfação popular na colônia, tá? E outra, né, a Conjuração Baiana, lá de 1798, no finalzinho, essa de caráter mais popular, que aconteceu, então, lá na Bahia, tá, pessoal? Também é uma das marcas desse período, por questões também da situação política, da situação econômica da região, que ela passava por grandes crises nesse período. E falando sobre crise, a gente tem então a chamada crise do sistema colonial, que é o que dá aquele engate para você ter então o fim, finalmente, do período colonial, tá? Que a gente vai ver a partir de agora. Bom, daí aqui eu coloquei para vocês alguns dos principais assuntos do Brasil Império. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Se não tiverem, a gente segue.
Seguimos então, tá, pessoal? Não sei se vocês têm perguntas ou não. Bom, principais assuntos, então. Fiz errado, gente. Espera aí. Desfazer. Que saco. Espera um minutinho só, tá, gente? Só. Pronto. Voltei. Bom, principais assuntos do Brasil Império, tá, pessoal? Brasil Império, então, como eu falei para vocês, ele começou lá em 1822, porém, a gente teve esse momento da crise do sistema colonial que foi refletindo lá desde o finalzinho do século XVIII até o início do XIX. Então, quando eu coloquei aqui primórdios da independência, eu estou falando, por exemplo, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, lá em 1808. Eu estou falando, por exemplo, lá em 1815, da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal, Brasil e Algarves, que causou uma certa frustração nos portugueses, porque você tinha que a sede do Império Português, ela passava a ser, então, o Rio de Janeiro. Então você tinha essa alteração, né, da condição da metrópole portuguesa, que até então se via com todos os seus privilégios, e agora a capital do Império Português seria o Rio de Janeiro, que seria a colônia, né? Você tem essa inversão de papéis que causou uma grande insatisfação nesse período também nos portugueses, tá? Você tem então 1820, a Revolução Liberal do Porto, que ela acabava pedindo para que o Dom João voltasse para Portugal, e ele acaba voltando, né? Mas ele deixa o filho dele, e lá em 1821, a gente tem, no 9 de janeiro, perdão, 1822, né, 9 de janeiro de 22, a gente tem o chamado Dia do Fico, que é quando Dom Pedro I se recusa a voltar a Portugal, e ele fica no Brasil. E um pouquinho depois, né, isso foi em janeiro, lá em setembro você tem, então, a proclamação da independência e o início do chamado Primeiro Reinado, lá em 1822, que é esse assunto que eu coloquei aqui para vocês. Opa, pronto. Peraí, voltei. Bom, o Primeiro Reinado, então, ele vai de 1822 até 1831. Ele é marcado por certas insatisfações, né, por movimentos um pouco contrários, né, ao sentimento de independência ainda, porque a gente tem que, apesar da independência ter sido proclamada em 22, o Brasil ele se torna uma monarquia, ele se torna um império, diferentemente dos outros países da América do Sul, os países de origem espanhola, que ao proclamarem sua independência se tornavam repúblicas, né? Então, República Argentina, República Uruguaia, né? Enfim. Ainda que o Uruguai tenha sido, por um tempo, território brasileiro também, tá, gente? Vale destacar isso. Mas você tem que, no Brasil, com a independência do Brasil, você teve a condição de o país ser uma monarquia e não ser necessariamente uma república. Então isso causava também uma série de insatisfações, além da Guerra da Cisplatina, que envolvia o Uruguai e o governo brasileiro, enfim. Isso também causou alguns conflitos. E lá em 1831, o Dom Pedro I renuncia e ele deixa o filho dele, né, o Pedro II, que eu gosto de chamar ele de Pedrinho, para governar. Porém, gente, o que acontece? Em 1831, o Dom Pedro II, né, na época era só Dom Pedro de Alcântara, ele tinha 14 para 15 anos, né, então ele era menor de idade. Logo, ele não poderia assumir o governo. Ele teria que ter mais de 18 para poder assumir. O que acontece? A Constituição de 1824, uma Constituição que foi outorgada, ou seja, imposta, ela estabelecia que, no caso do herdeiro, né, ou do descendente do trono, não poder assumir, você teria que o poder seria assumido por uma regência, né? Inicialmente uma regência trina, né, de 3 pessoas, uma regência trina provisória, depois seria eleita uma regência trina permanente. Isso acontece, né, entre 1831 e 1835, você tem essas regências,
Daí, em 1835, você tem a regência Una de Diogo Feijó, depois a regência Una de Araújo Lima, e daí você tem, lá em 1840, o chamado golpe da maioridade, tá, pessoal? Só uma característica sobre esse período regencial, eu sei que são muitos assuntos, tá, pessoal? Eu sei que é bem difícil de entender um pouco, às vezes, por isso perguntem se ficar alguma dúvida. Não tem problema de se interromperem não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Bom, no período regencial, então, você teve uma série de crises, né? Você teve, por exemplo, a Revolta dos Malês, a Revolução Praieira, você teve... Agora me fugiram os nomes, gente, olha só que absurdo. Eu tinha deixado tudo marcado. A Revolução Praieira, a Revolta dos Malês, 1835. Você teve também a Revolução Farroupilha, né, o Guerra dos Farrapos. Você teve a Balaiada, você teve a Sabinada, a Cabanagem, que eram revoltas contrárias, né? Elas ficaram conhecidas como revoltas regenciais, porque elas eram contrárias aos governos regenciais, tá? Elas tinham um caráter mais regionalista, tá, pessoal? Então, quando eu falo sobre isso, por exemplo, Revolução Farroupilha, ela aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela fronteirinha ali com Uruguai, tá? Por conta da questão do charque, né? A carne bovina, que é a nossa carne seca. Você tem a Revolta dos Malês, ela aconteceu na Bahia, em 1835. Você tem a Cabanagem, que ela acontece no Pará. Então, são revoltas mais regionais, de acordo com os interesses de cada província, né? Nessa época a gente não tinha estado, eram províncias. Bom, 1840, então, a gente tem o chamado golpe da maioridade, que é quando o Dom Pedro II, ele assume o Brasil, mesmo sendo menor de idade, tá, pessoal? Ele assume o que eu tinha falado que com 15 que ele assumiria, né, gente? Ele assume aqui em 1840, tá? Antes disso ele era mais novo ainda, ele tinha, acho que foi em 31, são 9 anos, então ele tinha 6 anos, tá, pessoal? Que eu acho que eu falei um pouquinho errado, mas enfim. Acho que eu tinha trocado uma data. E daí, com o golpe da maioridade que coloca o Dom Pedro, né, o Pedro de Alcântara, como Dom Pedro II, você tem início ao segundo reinado, que foi de 1840 até 1889, tá? É marcado por uma fase de estabilidade no início, tá? Até mais ou menos 1865, 1860, e depois marcado por crises militares, políticas e religiosas, tá, pessoal? Bom, do segundo reinado, gente, o que é importante? Marcar o declínio da monarquia, que ele acontece principalmente a partir daqui da Guerra do Paraguai. Deixa eu só fazer uma anotação para vocês. A Guerra do Paraguai, ela acontece entre 1864 e 1870. Ela também é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, tá, pessoal? Às vezes vocês podem encontrar com esse nome. E ela envolvia justamente Uruguai, Argentina e Paraguai, tá? Por isso essa ideia de Guerra da Tríplice Aliança. Bom, o Brasil lutou nessa guerra, né? Acabou, de certa forma, derrotando o Paraguai. E você tem que as perdas humanas nessa guerra, elas foram muito significativas para o Brasil, né? Porque você tem que foi gasto um grande dinheiro, foi gasto um grande valor, e isso acabou afetando significativamente o país. Outra questão desse período que contribuiu para o declínio da monarquia foi a chamada campanha abolicionista, que ela começa com os questionamentos à escravidão dos negros, né? Quando eu falo de abolição, eu estou falando de libertação, tá, gente? Então, eu falo de campanha abolicionista e, principalmente, quando eu penso nisso, né, eu lembro do 1888, que era a chamada Lei Áurea, né, que foi assinada pela princesa Isabel e tudo mais, tá? Mas já existia antes um movimento abolicionista anterior a essa lei, tá? E outra questão importante é o chamado movimento republicano, que ele começa
lá em 1870, através do Manifesto Republicano, né, criado pelo Partido Republicano, sob a liderança de um político da época que se chamava Quintino Bocaiúva. Ah, Clô, precisa decorar? Não precisa, gente. Eu só estou falando mais para vocês terem uma noção um pouquinho melhor. Então, essas questões, a questão militar, né, da Guerra do Paraguai, a questão religiosa também influenciou bastante os entraves, né, entre a Igreja Católica e, por exemplo, a questão da maçonaria. As questões políticas também desse período contribuíram para o declínio da monarquia, que termina lá em 1889 através de um golpe, tá, pessoal? Eu considero golpe porque você teve a derrubada de um governante, tá? Que no caso foi o Dom Pedro II. Dúvidas, questões, gente? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Prometo que eu vou tentar ser mais breve aqui para a gente conseguir terminar. Deixa eu só ver se eu consigo limpar isso daqui. Consigo limpar aqui. Aqui, pronto. Bom, proclamação da República, então, pessoal, a gente tem a partir de 1889, lá no 15 de novembro, tá, pessoal? A gente tem essa proclamação da República, derrubando, então, o Dom Pedro II, e ela foi instituída através do Deodoro da Fonseca, tá? Ele era um marechal. Bom, por que a gente fala sobre República da Espada? Porque nesse período a gente teve a presidência ocupada por dois presidentes militares, que foram o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Eram dois militares que ocuparam, né, o Peixoto, pronto, que ocuparam a presidência do Brasil entre 1889 e 1894. Esse intervalinho de 5 anos, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Bom, depois disso, tá, o Floriano Peixoto ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, tá? Porque ele reprimiu algumas manifestações com muita violência. Então, por exemplo, a Guerra de Canudos, que aconteceu, você teve a repressão por parte do Floriano, que foi extremamente violenta, né? Você teve outros movimentos mais para frente também, mas aí já é durante a República Oligárquica, né? Mas enfim, essa ideia de República da Espada é porque eles eram militares. Bom, em seguida, a gente tem a República Oligárquica, tá, pessoal? Que ela também é chamada de Primeira República ou República do Café com Leite. Tá, pessoal? Que a gente tem, então, aquela ideia do clientelismo, aquela ideia dos mandos locais, né? Você tem a troca de favores muito forte nesse período, você tem as fraudes eleitorais também muito fortes, você tem os votos fantasmas, né? Os eleitores fantasmas que eram presentes também nesse período. Então, a ideia das oligarquias, né? Quando eu falo de óligo, é pouco, né? Oligarquia é o governo de poucos. Então, é a ideia daqueles grandes proprietários de terras, né? Os grandes latifundiários que cuidavam que acabavam sendo eleitos, né? Através das trocas de favores, ou às vezes através até mesmo da violência, né? Que era desenvolvida por parte dos chamados jagunços, que eram os capangas, né? Então, quando eu falo sobre Primeira República, lembre-se nessa questão do clientelismo, dos jagunços, do voto eleitorado fantasma, das fraudes, né? Vou colocar assim que fica melhor, das fraudes eleitorais e todas essas outras questões, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo fazer caber aqui do lado. Vou pôr aqui assim, tá, gente? Ó. Mas saibam que é daqui de cima. Bom,
Sobre movimentos sociais urbanos e rurais, eu comentei um pouquinho, né? Os rurais, Guerra do Contestado, Sedição de Juazeiro, Guerra de Canudos, tá? Que tinha um caráter um pouco mais religioso, mas também ligado com a questão dos territórios. E os movimentos sociais urbanos, por exemplo, Revolta da Chibata, 1910. Você tem o tenentismo lá na década de 20, que também surge. Você tem esses movimentos que acontecem no início do século do século 20, tá, gente? Um segundo momento. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Um segundo momento, pessoal, que a gente tem aqui é a chamada Era Vargas, que ela foi entre 1930 e 1945. Foram 3 momentos, tá? A gente tem o primeiro deles, que é o governo provisório do Getúlio Vargas, que ele assume com um golpe também, né? Ele destitui o Washington Luiz, que era o presidente, e ele impede a posse do Júlio Prestes, que tinha sido eleito naquela ideia da política do revezamento, naquela política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, cada época era um estado que assumia, né? Evidentemente teve alguns políticos do Rio de Janeiro que também assumiam, se não me engano também da Paraíba, mas enfim. Você tem o governo provisório, que vai de 1930 até 34. Você tem, eu vou colocar abreviado, tá, gente? Que senão não vai caber. Governo provisório, o governo constitucional, que foi de 34 a 37, e o governo ditatorial, que é o chamado Estado Novo, tá, pessoal? Foi de 37 a 45. Então, esses são os 3 momentos do governo do Getúlio Vargas neste período, tá? Não sei se vai caber direitinho aqui, mas vou tentar colocar assim, ó, pronto. Bom, o Vargas então sai em 45, daí é eleito um outro presidente, que é o Eurico Dutra, tá? E daí tem o Eurico Dutra, temos mais 10 minutos, tá, gente? Talvez a gente precise ainda de mais um link, só pra gente, acho que eu vou passar um pouquinho do tempo só pra gente conseguir fazer alguns exercícios, tá? Mas eu vou dar uma aceleradinha agora aqui, tá? Bom, sobre a Era Vargas, pessoal, questões importantes, questão da estatização de empresas, né? A gente tem a Petrobras, a gente tem a Companhia Vale, a gente tem... Perdão, a Petrobras ela é um pouquinho depois, tá? Mas quando eu falo de Vargas, tá, gente? É que ele teve em 2 momentos, tá? Ele teve também depois de 1950 até 1954, mas em 54 ele se suicida, né? Então, enfim, tem um filme muito legal até com o Tony Ramos que se chama Getúlio, tá? Indico, se vocês quiserem assistir, ele tinha na Netflix, não sei se saiu, mas vocês também acham no YouTube, tá? É um filme brasileiro, né, evidentemente, que conta um pouquinho dessa história do segundo governo dele, né, o chamado governo democrático, que é de 50 até 54. Bom, durante esse período, então, a gente tem, né, no pós-Era Vargas, né, no pós-1945, a gente tem início a chamada República Liberal Populista. Né? Liberal é a questão de uma menor intervenção do Estado nas questões econômicas, né? E a ideia do populismo é aquela ideia do político que dialoga com as massas, né? As grandes massas. Então, o principal nome desse período é o Getúlio Vargas, que volta lá em 50 e fica até 54. E a gente tem também o Jânio Quadros, que era taxado como populista, que ele foi eleito lá em 1960 para presidente do Brasil. Durante esse período, a gente teve, então, como presidentes eleitos, né, a gente teve o Eurico Dutra, eu vou colocar Getúlio Vargas, tá, gente? GV, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Isso no período anterior à ditadura militar. Vou colocar aqui embaixo, tá, gente?
que são os chamados primórdios do golpe de 74, principalmente esses dois últimos aqui, o Jânio Quadros e o João Goulart, tá, pessoal? O Jânio, então, ele assume lá em janeiro de 61, porém, no dia 25 de agosto de 61, ele renuncia ao cargo e assume João Goulart, que tinha uma tendência mais trabalhista, né? Ele era ligado mais à ala trabalhista. Ele era chamado de comunista pelos seus adversários, o que causava um certo desconforto dentro do cenário brasileiro. Bom, ele assume o governo, porém, em 31 de março de 64, né, na virada do 31 de março de 64 para o dia 1º de abril, o João Goulart, ele sofre um golpe militar e ele é destituído do poder. E a gente tem início a chamada ditadura militar, que foi entre 1964 e 1985, tá, pessoal? Foram 21 anos. Sobre a ditadura militar, gente, o que eu destacaria para vocês? O AI-5, de 13 de dezembro de 1968, e eu destacaria a questão da censura, tá? Que são dois pontos muito importantes desse período. Então, músicas, a partir desse AI-5, tá? Eu não falei o que era, mas chama Ato Institucional número 5. Eles são decretos-lei, né? Eram decretos estabelecidos pelo governo, mas com força de lei, porque eles eram outorgados, né? Eles eram impostos. Porque você não tinha uma participação do Senado Federal e nem da Câmara dos Deputados, né? Do Congresso Nacional. Então, a gente tem aqui que o ato institucional número 5, ele agrava a ditadura, ele acaba trazendo um caráter mais militar, um caráter mais recrudescedor, sabe, desse movimento, estabelecendo a censura de músicas, a censura de peças teatrais, jornais, né, programas de televisão nesse período também. Então, você tem que esse ato institucional, ele é um dos marcos desse período. Que mais que eu posso destacar também? A partir de 1979, eu também consigo mostrar para vocês 1979, a chamada abertura lenta, gradual e segura. Tá, gente? O que isso significa? O presidente nessa época era o João Batista Figueiredo, né? Foi o último presidente militar da ditadura, e ele defendia, então, a abertura lenta, gradual e segura do regime ditatorial, né? Ele defendia que deveria voltar para o regime democrático, porém, de forma lenta, gradual e segura, para que os militares não fossem punidos, evidentemente, por conta da violência. E daí é nesse sentido que a gente tem, lá em 1985, com a eleição do Tancredo Neves, de forma indireta, que a gente tem, então, a chamada Nova República, tá? Quando eu falo eleição indireta, pessoal, eu estou falando que ela não aconteceu através do voto popular, ela aconteceu por uma série de parlamentares que foram os responsáveis pela votação e defenderam a eleição do Tancredo Neves como presidente e do José Sarney como vice-presidente. Porém, o Tancredo Neves, ele acaba morrendo, ele não toma posse, né? Ele acaba morrendo, ele ficou internado um tempão, e quem assume é o José Sarney, daí você já sabe o resto da história, né? Bom, em 88 a gente tem a Constituição Federal, também chamada de Constituição Cidadã, por um deputado chamado Ulisses Guimarães, tá? Que foi um dos idealizadores dessa Constituição. Por que Constituição Cidadã? Porque ela de todas as constituições brasileiras, ela foi a que abrangia maiores direitos da população, direitos humanos, direitos civis, né? Enfim, todas essas questões dos direitos da população, inclusive população indígena, população quilombola também, tá, pessoal?
E o primeiro presidente eleito, né, essa Constituição de 88 definia que as eleições diretas para presidente da República, elas aconteceriam só no ano seguinte. Você tem que o presidente eleito foi o Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment, né, por um escândalo de envolvimento em corrupção e tudo mais, lá em 1992. Eu vou dar uma corridinha agora, tá, gente? Só para a gente conseguir fechar isso. Bom, um assunto seguinte que eu coloquei para vocês também sobre esse período é o chamado Plano Real, que ele acontece lá em 1994, tá? Ainda durante a presidência do Itamar Franco, porém ele foi idealizado pelo Fernando Henrique Cardoso, que viria a se tornar presidente do Brasil no ano seguinte, em 1995, sendo reeleito em 1998, tá, pessoal? Governo FHC, tá? Questões principais, privatização de algumas empresas, né? Então você tem que empresas que eram estatais, elas passam a ser privadas, né? Elas foram vendidas para iniciativa privada. Sobre o governo Lula, a questão social ela é muito mais destacada, né? Evidentemente, ficando ainda algumas questões de escândalos, né? Aquela questão do mensalão e outros escândalos também de corrupção. O governo Dilma tentou dar uma sequência, tá? Esses daqui eu estou falando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque são questões mais atuais, tá? E a gente tem menos de 1 minuto. Quando cair a chamada, voltem nesse mesmo link só para a gente fazer alguns exercícios, tá, gente? Uns 3 exercícios só, e daí a gente já encerra por hoje. E a Dilma, então, ela assume em 2011, ela fica até 2016, ela sofre um golpe, né, porque ela também foi destituída, ela foi acusada de crimes de responsabilidade, porém vocês sabem que o presidente da Câmara dos Deputados era o Eduardo Cunha, que pouco tempo depois ele foi preso e tudo mais, enfim. Foi um processo mais de interesses do que especificamente um crime de responsabilidade, né, mas enfim. Daí assume o Michel Temer, que era o vice dele, e atualmente nós temos o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito em 2018. Temos mais 2 anos de governo. Aguardem aí, a gente já volta no mesmo link para a gente fazer algumas questões e finalizar, pessoal. Vou esperar a pessoa entrando, a gente já finaliza, tá? Desculpa, tá, gente? Ficou bem cansativo, né? Infelizmente, online cansa mais ainda. Se fosse presencial, eu tentaria dar uma condensada maior e trabalhar alguns temas mais importantes assim. Fico até um pouco chateado de não ter conseguido fazer mais as questões mais práticas, né, para a gente treinar um pouquinho. Mas, enfim. Como eu falei, eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar no meu privado, tá? No meu WhatsApp particular. Podem perguntar, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo aqui de hoje, sobre outros conteúdos também, tá? Bom, eu vou compartilhar a tela, quem tá, depois eu vou autorizando também. E a gente já parte para os exercícios, tá? Dá início aqui. E Ctrl L, pronto. Bom, pessoal, então a gente terminou falando sobre o impeachment da Dilma, sobre o governo Temer, né? Algumas questões polêmicas também do governo Temer. Ele chegou a ser preso depois de deixar o governo, né?
mais algumas questões polêmicas do governo Temer, né? Principalmente a reforma da Previdência e a reforma administrativa, que foram duas que ele tentou colocar em prática. A reforma da Previdência ele conseguiu, né? Agora a gente demora mais ainda para se aposentar. E o governo Bolsonaro até então, né, a questão da pandemia, né, a má gestão durante a pandemia, tem alguns escândalos, né, denunciados, né, aquela questão dos laranjas, questão da rachadinha, enfim. Eu tenho meu posicionamento político, que é contrário a esse governo, tá? Respeito quem apoia, faz parte disso, mas vamos tentar ser coerentes. Da mesma forma que eu entendo que o Lula cometeu uma série de erros, inclusive acredito que ele esteve envolvido em corrupção, também acredito que Bolsonaro está envolvido, tá, pessoal? Coerência é importante. Bom, seguimos então para praticar alguns exercícios. Eu vou pegar um de cada, tá, gente? Só para um de cada ano, só para a gente não demorar muito mais tempo. Deixa eu ver aqui assim, qual que seria legal da gente trabalhar. Bom, vamos começar por esse exercício número 30. Deixa eu ver se eu consigo mexer esse, né? Não consigo. Eu vou só tirar aqui da tela cheia, porque senão eu não consigo ler. Bom, eu vou ler aqui, tá, pessoal? E daí vocês, se puderem, por favor, respondam, tá? Pode ser no chat, pode ser ligando o microfone. E diz assim, a questão número 30. Morto e esquartejado, o país foi pacientemente remendado. O deputado Ulisses Guimarães, em um histórico discurso proferido em 88 para anunciar a nova Constituição, procurou despertar um desses pedaços de nossa memória. Ele cita, né? Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar patriotas para o exílio, o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Só ver se tem mais alguém na fila aqui, tá, gente? Pronto. Principalmente na América Latina. O Estado autoritário prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Bom, daí diz assim, o discurso do deputado alude, percebam, né, é uma questão sobre ditadura militar. Alternativa A, aos efeitos negativos do milagre econômico e à organização do processo de abertura lenta, gradual e segura. A B, ao pretexto para o golpe militar, a ameaça comunista e a outorga de uma Constituição democrática substituída pela de 88. C, aos recursos legais de tortura e eliminação dos opositores usados pelo governo e ao movimento que resultou na aprovação da emenda diretas já. D, a extinção do Congresso e dos legislativos estaduais na ditadura militar e a revogação da lei de anistia ampla, geral e restrita. E a E, aos mecanismos autoritários do regime militar, como os atos institucionais e as pressões sociais que levaram à redemocratização. Daí fiquem à vontade para comentar, para mandar no chat, tá, pessoal? Se tiverem alguma dúvida também. Eu chutaria em E de Espírito Santo. Mais alguém, gente? Alguém concorda? Alguém discorda? Bom, pessoal, para a gente não tomar muito mais tempo, tá certinho, é a alternativa aí mesmo, porque dentro desse texto a gente vê que o Ulisses Guimarães ele fala sobre essas questões violentas, né, os mecanismos autoritários. Como eu falei aqui para vocês, os atos institucionais, né, eu falei só sobre o principal deles, que é o ato institucional número 5, mas teve outros também além desse, né, se eu não me engano foram mais de 20 atos, que deram um teor mais
de outorga, de imposição de medidas, tá, pessoal? Medidas autoritárias. Então, a gente fica com a alternativa C de Cristo, E de Espírito Santo, como disse Jeres. Bom, vamos para a seguinte. Deixa eu só fazer um circulinho aqui, ó. Não tinha alternativa E. Bom, seguimos então. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar uma de Império agora, vai? Vamos pegar essa número 26. Essa já é de 2019, tá, pessoal? Ó, a Inglaterra está resolvida a reconhecer as repúblicas americanas e não pode situar o Brasil. Este tem direito de tomar assento entre as nações livres, e já os Estados Unidos trocaram com Dom Pedro diplomatas para representarem os respectivos países. Não pode a Inglaterra sacrificar as suas conveniências e deixar a grande república tomar a dianteira nos negócios políticos e comerciais. Daí aqui diz na questão, as conveniências... Vou pegar assim, as conveniências inglesas referiam-se, alternativa A, as tarifas alfandegárias preferenciais de seus produtos estabelecidas em 1810, que a Inglaterra queria renovar. B, ao controle sobre o tráfico negreiro, até então com os portugueses, que a Inglaterra ansiava por obter. C, as ideias republicanas divulgadas pelos norte-americanos que a Inglaterra pretendia combater no Brasil. D, aos interesses comuns com os Estados Unidos, potência na América que a Inglaterra procurava manter. E alternativa E, aos acordos entre os países sul-americanos favoráveis ao liberalismo que a Inglaterra desejava apoiar. E aí, gente, o que vocês acham? Essa de Brasil Império lá de 2019. Júlia colocou A. Vou colocar algumas que são incorretas para vocês irem pensando aí, tá? Não, controle sobre o tráfico negreiro não, tá, pessoal? Isso aqui tá errada. Porque a Inglaterra, ela buscava acabar com o tráfico negreiro, né? Porque ela acreditava que você acabar com essa escravidão, ela traria mão de obra para o comércio. Mão de obra não, perdão. Ela traria pessoas, então, que poderiam consumir os seus produtos que eram importados para o Brasil, tá? Exportados pela Inglaterra, né? Importados pelo Brasil. Vamos lá, Jerry nos colocou a letra D. Os interesses comuns com os Estados Unidos, potência na América, que a Inglaterra procurava manter. Lembre-se, tá? Aqui está errado também, porque os Estados Unidos eles eram colônia inglesa, tá? Mas nessa época eles já haviam se tornado independentes, né? A independência dos Estados Unidos ela acontece em 1776. Então essa daqui está incorreta. A alternativa E também está incorreta. Aos acordos entre os países sul-americanos favoráveis ao liberalismo que a Inglaterra desejava apoiar, não. A C também está incorreta. A gente fica com a letra A de amor, como a Júlia comentou aqui para a gente. Ó. Essas conveniências inglesas, elas se referem a alguns tratados, né? A Inglaterra e o Brasil, eles têm uma relação muito íntima, né? Anteriormente, Inglaterra e Portugal, quando da independência, você ainda tem uma certa relação amistosa entre os dois países, né? Você tem que Portugal e Inglaterra têm uma relação muito harmoniosa, né? A gente fala até da Inglaterra como a eterna aliada, né? Porque foi o país responsável por escoltar os navios portugueses lá no finalzinho de 1807, começo de 1808, quando os portugueses vieram para o Brasil e se instalaram no Rio de Janeiro, né? Eles acabaram cuidando, então, desse transporte. Enfim, questões financeiras também. Aqui a gente tem
tarifas alfandegárias, né? Essa ideia de tarifa alfandegária é quando o produto chega de fora, ele passa pela alfândega, então ele tem que pagar um certo imposto, ele tem uma certa contribuição. Então, no caso, os produtos ingleses, eles tinham certas preferências, né? Certas, como ele diz aqui, conveniências inglesas. Então, por exemplo, lá de 1810, a gente tem deixa eu digitar aqui para vocês, né? O chamado Tratado de Comércio e Navegação, que, dentre outras questões, ele estabelecia a abertura, por exemplo, dos portos, né, às nações amigas. Isso já acontece lá em 1808, antes mesmo desse tratado, mas eu digo na relação entre a Inglaterra e o Brasil. Você tem, então, essa abertura dos portos às nações amigas, que eram as nações que tinham uma certa relação mais amistosa com Portugal. Então, você tem que outras questões seriam também, por exemplo, na questão dos impostos, né? As tarifas de importação. Então, enquanto a Inglaterra, por exemplo, ela pagava 15% nessas tarifas de importação, outros países, como Portugal, pagavam 16%, e outros países, ainda que quisessem manter relações com o Brasil, né, eles deveriam pagar 24%. Então, é uma série de regalias, né, que a Inglaterra tinha, né, e por isso a gente tem aqui essa questão das chamadas conveniências, tá, pessoal? As conveniências inglesas. Então, a gente fica igual, a Júlia comentou, com a letra A. Essa questão um pouquinho mais trabalhosa, tá, gente? Seguindo aqui, mais uma só para a gente finalizar. Eu vou pegar uma de 2020. Deixa eu ver. A gente já fez de colônia? Não lembro se a gente já fez ou não. Deixa eu ver quais são as outras. Ah, não, essa é legal. Vou fazer essa de república. Essa eu acho bem legal também, tá, pessoal? Vou ler aqui para vocês. Ó, eu vou só tirar aqui da tela cheia de novo, tá bom? Tá. Ó. Levantes como Contestado e Canudos, essa questão 27 aqui, tá, gente? Levantes como Contestado e Canudos representaram o lugar do encontro entre a mística e a revolta, o resultado pouco previsto do processo de modernização e da desatenção com esse grande contingente populacional. Aí a gente tem a pergunta, né? Os levantes mencionados no excerto combinaram a devoção ao padre Cícero com a política clientelista dos coronéis. B, o uso da violência pelos cangaceiros com o desafio às autoridades locais. C, a luta pela posse da terra com traços fortemente religiosos. D, o embate contra as oligarquias dominantes com a defesa do parlamentarismo no Brasil. E E, o protesto contra os castigos físicos na Marinha Brasileira com a exigência de salários mais altos. E aí, gente, lembre-se, ó, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos são movimentos sociais de caráter rurais e eles possuíam também um teor de... Nossa, eu tava com a palavra na cabeça até agora. Gente, não é proféticos. Messiânicos, pessoal. Caráter messiânico. O que vocês acham? A, B, C, D ou E. Valendo a vaga agora, hein, gente? Vamos lá. Vitória colocou a letra C. Jeremias colocou a letra C também. Se alguém mais vai responder, mas está correto. Então, gente, a letra C mesmo. Por quê? Quando eu falo da Guerra do Contestado, lá na região de Santa Catarina, a gente tem, então, o Beato José Maria, que foi um dos responsáveis pela luta de territórios, né, em defesa do território para a população que o seguia, mas, ao mesmo tempo, você tem que ele era um
beato, né? Então, essa ideia do beato traz justamente a questão dos traços religiosos, né? A ideia do messianismo, né? Quem que é o Messias? É o Salvador. Eles salvariam aquela população que vivia numa miséria. Isso é, no caso da Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916. No caso, por exemplo, da Guerra de Canudos, ela aconteceu entre 1896 e 1897. Inclusive, foi um assunto que o Euclides da Cunha, né, aquele escritor, escreveu no seu livro chamado Os Sertões, tá? Então, a gente tem a alternativa A, errada, né, a devoção ao Padre Cícero. O Padre Cícero lá na seção do Juazeiro, tá, pessoal? A gente tem que ele era contra essa política clientelista. O uso da violência pelos cangaceiros, não é isso que esses dois movimentos dizem respeito, tá? Com o Estado e Canudos. O cangaço, a gente tem a questão do Lampião, da Maria Bonita, tá? Que eles desafiavam sim as autoridades locais, mas não estavam relacionados com esses dois movimentos. Daí a C, né, a nossa correta, luta pela posse da terra, com traços fortemente religiosos, né? Ainda que a gente tivesse, no caso de Canudos, a gente tinha o Antônio Conselheiro, né, que era um dos líderes, né, que ele tinha um caráter mais messiânico também. A D, o embate contra as oligarquias dominantes com a defesa do parlamentarismo no Brasil. Não, esse tipo de discurso não acontecia nesse período, tá, gente? E aí, o protesto contra os castigos físicos na Marinha Brasileira com a exigência de salários mais altos. Essa alternativa E, ela se refere ao movimento social de caráter urbano que aconteceu lá em 1910, conhecido como a Revolta da Chibata, né? Sob a liderança do João Cândido, né? O marinheiro João Cândido, que era um negro e tudo mais. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, para a gente não se alongar, né? Essas eram as questões que eu queria fazer com vocês. Tem ainda, eu trouxe 8 questões, a gente fez só 3. Se vocês quiserem fazer e depois tiverem dúvidas, quiserem me perguntar, fiquem à vontade também, tá, pessoal? Estou à disposição. Sábado aí que é a prova de vocês, tá bom? Estou à disposição, fiquem à vontade para falar comigo. No privado, enfim, onde vocês acharem mais fácil. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo no mesmo dia, fiquem tranquilos, tá? Hoje é minha última aula aqui no cursinho também, esse ano eu estou saindo, como eu comentei logo no início da chamada, e agradeço muito a esse período que eu passei, a todos que estão aí, em especial meu amigo Mylon também, tá? Gente, eu desejo a vocês uma excelente prova. Eu tenho certeza que vocês vão muito bem, não necessariamente por conta da nossa revisão, tá? Mas como um todo, tá? Nas matérias como um todo. Tenho certeza que vocês vão destruir, que vocês vão arrasar, tá, gente? Sei que a aula foi cansativa também. Eu que agradeço, viu, gente? Jeremy, Zé Vitória, Luísa. Eu que agradeço pela atenção de vocês. Peço desculpas porque foi bem cansativa. Eu tenho em mente isso, porque se foi cansativa para mim, que estou aqui, né? Estou aqui dando aula, com certeza ela foi para vocês também. Então, descansem bem. Qualquer dúvida, me manda mensagem. E fecha por aqui. Por hoje é só. E até a próxima, gente. Estou à disposição. Qualquer coisa. E nos vemos algum dia. E torço para a aprovação de vocês. Valeu, gente. Obrigadão. Fiquem com Deus. Bom descanso. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Bom descanso para vocês e boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Júlia? Valeu por toda a força. Desculpa também que foi cansativo, tá? A gente segue. Encerrando aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.